Bem-vindos! Hoje vamos falar um pouquinho sobre classificação na cinemática. Para isso, os nossos objetos de uso da cinemática que a gente vai abordar são os conceitos e as grandezas. Vamos primeiro entender a ideia de conceito. Existem dois modos de se definir o conceito, a definição explícita e a definição implícita. Na definição explícita, nós devemos apresentar as condições necessárias e suficientes do conceito a definir, mostrando em alguns casos até a descrição de suas características. Vamos pegar um exemplo para entender isso. Quando a gente vai falar de posição, por exemplo, eu tenho um observador, eu tenho um determinado objeto e aí eu falo a distância do objeto até o observador. Olha, são tantos metros. É uma condição necessária falar a distância para a gente poder definir a posição, mas não fica claro, fica faltando informação, não é o suficiente para falar, olha, a posição daquele objeto é 5 metros do observador. Tem um monte de lugares à distância de 5 metros do observador que ele poderia estar. Então você precisa de mais alguns elementos. Aí se usa como referência, por exemplo, os pontos cardeais, né? Aqui no nosso exemplo, leste e oeste. E aí você fala, ó, então é na direção leste-oeste. Direção é uma linha, então você já tem uma referência melhor. Pode ser 5 metros para leste ou para oeste. Aí fica faltando a outra condição, que é o sentido. E quando você define a direção, o sentido e a distância, o conceito de posição fica bem definido. Já na definição implícita, a gente não tem tanta necessidade de oferecer essas condições necessárias e suficientes. O que a gente precisa então? A gente precisa simplesmente aceitar alguns conceitos do modo como ele nos é apresentado. Por exemplo, a questão da cor vermelha, né? Você entende o que é a cor vermelha sem precisar estar definindo com mais detalhes. Vamos falar agora sobre alguns conceitos dentro da área da cinemática. Por exemplo, o observador, né? Vamos pegar aqui como primeiro conceito. O observador é aquele que registra o comportamento cinemático do objeto em estudo. Pode ser uma pessoa, pode ser uma câmera, pode ser um animal, mas ele é o cara que registra, é o responsável pelo registro do objeto. Ponto de referência, um outro conceito da cinemática muito importante, e nada mais é do que o local onde está o observador. E não tem a necessidade de se falar do tamanho do local, né? Simplesmente onde é o local, né? Dando uma característica assim que despreza o tamanho do local. Referencial. Referencial é uma espécie de linha demarcatória usada para localizar as posições, que a gente usa como apoio. Então você pode falar o carro está na posição tantos metros naquela linha demarcatória, né? Posição é um conceito que as suas características envolvem, como foi citado agora há pouco, módulo, direção, sentido. São condições necessárias e suficientes para poder falar da posição. O que mais que a gente tem? A gente tem o conceito de corpo extenso, é um conceito usado quando o objeto de estudo tem as suas dimensões espaciais de tamanho interferindo na observação do cálculo e no movimento, né? Por exemplo, eu tenho um trem tentando ultrapassar outro trem, o tamanho deles acaba influenciando no processo da ultrapassagem. Então, é um corpo extenso nessa hora. A gente tem, por exemplo, o ponto material, que seria o conceito oposto do corpo extenso, quando as dimensões do objeto estudado não interferem no deslocamento. Então, eu falo que o navio saiu aqui de São Sebastião e foi lá para Hong Kong, por exemplo. Então, não me interessa o tamanho do navio, interessa simplesmente que ele estava aqui em São Sebastião, foi até Hong Kong, demorou tanto tempo, andou tantos quilômetros ou tantas milhas, aí depende da notação escolhida, mas não depende do tamanho do navio. Bom, outro conceito legal aqui da cinemática é o de deslocamento. Se um objeto apresenta uma posição inicial e outra final, o deslocamento é o que retrata a mudança da posição inicial para a final. E é um conceito vetorial também, né? Outro conceito extremamente importante é o de tempo. É um conceito que parece que nós conseguimos entender implicitamente, mas a ciência moderna ela mostra que a gente tem a necessidade de se conectar ao conceito da relatividade a fim de definir melhor o que é o tempo. Junto com a questão espacial, a questão da energia também tem que ser abordada. O conceito de movimento, né?
Conceito ligado à sucessão de posições ocupadas por um móvel, e que precisa estar associado à variação temporal dessas posições. Você, lógico, depois disso tem classificações de movimento, mas a ideia de movimento está ligada ao registro dessa sucessão de posições. Aí nós temos, por exemplo, a translação, que é um tipo de movimento, é um conceito que relaciona o movimento em determinada condição específica. Temos também a rotação, que é um conceito que relaciona o movimento em outra condição específica. Temos a ideia de trajetória, o conceito de trajetória na cinemática é muito importante. Ela é definida como o conjunto de todas as posições ocupadas por um móvel, né? A gente não pode esquecer. Temos o conceito de massa, que exige a apresentação das características gravitacionais e inerciais do corpo, né? A gente sabe que na Terra a massa está associada à gravidade, mas no espaço onde você não vai considerar o efeito gravitacional, você tem que considerar o efeito inercial, né? Aquela lei de Newton da inércia vale aqui. A velocidade, conceito ligado à ideia de rapidez, mas que exige suas características vetoriais para ser definida bem, e outras características relacionadas ao modo como se referencia o deslocamento. Um conceito também importante é o de quantidade de movimento, conceito que depende da massa e da velocidade. Outros conceitos importantes levam também a abordagem meio que de uma categoria, né? Vamos pegar, por exemplo, a grandeza física média. É uma categoria de grandezas, mas a ideia de ser uma grandeza média dentro das grandezas físicas é um conceito importante, no qual você vai verificar uma taxa de modificação de uma grandeza dentro de um certo intervalo de tempo. É o caso, por exemplo, da velocidade média, da aceleração média, que exprimem esse tipo de comportamento. Uma taxa em relação ao tempo. Nós temos a grandeza física instantânea como sendo um outro conceito de categoria, onde você vai observar grandezas num determinado instante. Então tem aquela ideia de sair da grandeza média para através de um limite, onde o intervalo de tempo é praticamente zero. Então velocidade instantânea, aceleração instantânea, a posição pode ser indicada num determinado instante, né? Então tem a posição inicial, posição final. O próprio conceito aqui de instante de tempo, né? O T e TO, instante inicial, instante final. A quantidade de movimento utilizando a velocidade instantânea também fica dentro dessa categoria desse conceito. Outro conceito também no formato de categoria é o de grandeza física linear, que são as grandezas da cinemática relacionadas à questão do movimento em linha reta, né? Então aí você tem posição, velocidade, aceleração, deslocamento, né? Vários elementos que em linha reta você pode se considerar. Você tem a grandeza física tangencial, também outro conceito de característica, no qual você vai ver as grandezas que um objeto apresenta na saída de uma trajetória circular, e aí, devido à questão da inércia, ele sai em linha reta, né? Então você tem aquela linha de tangência à trajetória original que era circular, né? Então você tem velocidade tangencial, aceleração tangencial, existem grandezas nesta categoria. Mais uma categoria, que é um conceito, a de grandeza física angular. São aquelas grandezas que estão relacionadas ao movimento angular, né? Ao fato de que você está fazendo um movimento circular e você percorre ângulos, né? Então você tem posição angular, deslocamento angular, né? Você tem velocidade angular, aceleração angular, né? São vários os elementos. Grandeza física radial são aquelas que estão dentro da trajetória circular, apontadas diretamente para o centro da trajetória, portanto, acompanhando a direção do raio em determinados locais, como o caso da aceleração centrípeta. Outros conceitos interessantes dentro da cinemática são, por exemplo, o de grandeza física escalar, né? Então, quando você está estudando o movimento e não há necessidade do comportamento vetorial ser observado, seja porque ele está em linha reta, seja porque foi definido dentro de uma trajetória específica que vai considerar só a distância percorrida e assim por diante,
ou no movimento circular, né? E você não está preocupado com a questão tangencial ou radial, aí você tem elementos como posição, como velocidade média, aceleração média, quantidade de movimento, variação da quantidade de movimento, velocidade instantânea, aceleração instantânea, velocidade média angular, aceleração média angular, velocidade angular instantânea, aceleração angular instantânea. São todos elementos que dentro dessa categoria podem se apresentar na física. Outro exemplo que a gente tem também é a grandeza física vetorial, né? Aí eu tenho vários conceitos dentro da física que são grandezas que precisam ser discriminadas com a sua direção e o seu sentido, além do seu valor numérico, né? Então tem posição, tem velocidade, tem aceleração, quantidade de movimento, aceleração centrípeta, tangencial, a resultante da centrípeta com a tangencial. Então tem várias dentro dessa categoria. Outro dos conceitos da cinemática importante que tem essa ideia de categoria é o de função horária, que você tem fórmulas que descrevem o movimento do móvel a partir da dependência do instante de tempo. Você tem uma fórmula para descrever posição, para descrever velocidade, para descrever posição angular, velocidade angular e assim por diante, dependendo de qual parte, de qual comportamento de movimento a gente está estudando. E agora o conceito de grandeza, né? Vamos dar uma observada um pouquinho melhor nessa ideia do que é uma grandeza. Podemos citar que tudo que pode ser medido e nos permite obter características baseadas nas informações numéricas ou geométricas entra para dentro da ideia de grandeza. E aí você tem dentro da física, dentro da química, dentro da matemática, esse conceito também sendo trabalhado. Por exemplo, na física, o conceito de grandeza está mais ligado aos dois comportamentos escalares e vetoriais. Depende da direção e sentido, ou se não depende da direção e sentido, para ficar esclarecido além do valor numérico. Você tem tudo aquilo que se pode ser medido, como foi citado, mas que também precisam de outras informações suficientes ou não, além da necessária. Na química, a ideia de grandeza está ligada àquela coisa da categoria dos elementos, né? De agrupar os elementos. Se agrupa como mol, moléculas, elementos químicos, e aí você tem algumas grandezas como massa molecular, né? Número de Avogadro e assim por diante. Na matemática, esse conceito de grandeza está mais ligado à ideia de tudo aquilo que pode ser contado, que pode ser medido, como por exemplo idade, massa, volume, área, preço, juros e assim por diante. Agora vamos dar uma observada rápida nas grandezas físicas que a gente tem dentro da cinemática. A gente vai perceber que são coisas que podem ser medidas, a gente vai ter que medi-las, mas que muitas delas estão dentro da categoria de conceitos. A gente precisa entendê-las também como conceitos. Então, posição é uma delas, definida pela distância, direção e sentido, e a gente mede a posição. Tempo, né, é outra categoria, e aí a gente mede através de instrumentos, baseando-se na contagem a partir de uma unidade padrão, para poder fazer a comparação. Tem o outro conceito de deslocamento, calculado a partir da posição inicial e da posição final. Tem o conceito de velocidade. Todos eles aqui, apesar de eu estar falando conceitos, são grandezas, porque a gente pode medi-las. Dá para você ter valores numéricos em cima dela. Velocidade a gente consegue medir, então ela é determinada a partir do deslocamento e do intervalo de tempo necessário para ocorrer esse deslocamento. Aceleração determinada a partir da variação da velocidade e do intervalo que leva para ocorrer essa variação dessa velocidade também. O comprimento, determinado através da variação numérica entre duas unidades, a partir de uma comparação com uma unidade padrão. A quantidade de movimento, que é uma grandeza determinada através do produto da massa e da velocidade de um móvel, está bem relacionada àquela ideia de inércia. A massa, que é medida a partir de um instrumento, e também fazendo a comparação com uma unidade padrão, né? A gente não pode esquecer disso. A frequência,
medida através do número de repetições de um ciclo de movimento, de oscilação ou até de vibração. O período, medido pelo intervalo de duração de um ciclo de movimento ou de uma oscilação completa, ou mesmo até de uma vibração. Vamos fazer agora uma brincadeira, no sentido de fazer assim, vamos ver quem percebe aí a relação entre grandeza física e conceito, o que é cada um deles. Então vamos pegar aqui um conjunto de palavras e a gente vai classificando. Ah, isso é grandeza física, isso é conceito, isso é os dois. Vamos ver, ó. Observador. Observador é um conceito ou é uma grandeza física? Eu consigo medir o observador? Não, é um conceito, né? Eu não consigo medir. Eu vou lá deixar ele na coluna dos conceitos. Ponto de referência. Eu meço ponto de referência? Também não meço. Portanto, ele é um conceito. Posição. Posição eu já meço. Eu consigo calcular, determinar o valor da posição. E, além de ser uma grandeza, ele também é um conceito. Eu não posso esquecer. O conceito de posição tem uma definição explícita que deve ser lembrada. Tempo é uma grandeza física. Eu meço o tempo. Mas também é um conceito. Né? É um conceito mais difícil de ter a definição dele, dependente de várias situações, como foi citado agora há pouco, mas é um conceito. Instante de tempo, vamos classificá-lo só como conceito por enquanto, tá? Porque é aquela ideia de que é um instante dentro da medida que a gente está dando a ideia de tempo, né? Assim fica também a ideia de intervalo de tempo. Vamos deixá-los como conceitos por enquanto. Deslocamento. Deslocamento é uma grandeza, eu consigo medir ou calcular, e vou colocar aqui o deslocamento como um conceito também. Aquela ideia de mudança de posição, né? Velocidade entra nos dois, grandeza física e conceito, não dá para fugir. Raio de uma trajetória, por exemplo, né? É um conceito. Grandezas físicas eu tenho também como a aceleração é uma outra grandeza física que também é um conceito. Movimento entra na categoria de conceito, né? A gente não mede o movimento, a gente pode descrevê-lo, né? A gente pode descobrir várias coisas. Eu tenho aqui rotação, né? Um tipo de movimento também vai ser um conceito. Translação, está colocado aqui, também vai ser outro tipo de movimento. Vamos ficar colocando como conceitos. Frequência. Agora a frequência é uma coisa a se pensar, porque ela nos dá a ideia da repetição de alguma coisa e eu posso determiná-la, calculá-la, medi-la. Então é uma grandeza física, mas também não posso esquecer o seu comportamento como conceito. Função horária não é uma grandeza, é um conceito, né? Uma fórmula que descreve o comportamento com o tempo sendo uma variável dependente. Repouso. Repouso é um conceito, né? Contrário do movimento. Trajetória. Eu não meço a trajetória, não calculo a trajetória, né? Mas é um conceito que eu posso colocar para poder descrever o movimento. Período é uma grandeza física, né? Eu consigo calcular o tempo do período, mas também é um conceito. Comprimento é outra grandeza física que também a gente vai considerar o conceito do comprimento. Corpo extenso fica como conceito, a gente não vai medir o corpo extenso. Ponto material fica como conceito. Grandeza escalar é uma categoria, lembra? Grandeza escalar é um conceito, né? Um conceito no formato de categoria. Então, grandeza vetorial também, lógico, conceito. Grandeza tangencial também. Quantidade de movimento. Agora eu tenho uma grandeza física, mas eu não posso esquecer que tem um conceito por trás dessa grandeza física. Grandeza angular é aquela ideia de uma categoria, então é um conceito também. Massa é uma grandeza física, mas também é um conceito que precisa ser bem definido. Grandezas lineares são conceitos, né? É uma categoria de conceitos. Grandezas instantâneas também é uma categoria de conceitos. E por último aqui, grandezas médias também é uma categoria de conceitos. Espero que tenha dado para vocês perceberem que as grandezas físicas, elas também têm a categoria de conceitos,
mas nem todos os conceitos têm a categoria de grandezas físicas, né? Não, nem sempre o que vai e volta. Bom, agora reparar nessas grandezas que existem algumas que exprimem taxas, aquela ideia de como ela varia ao longo do tempo, outras são taxas médias, né? Outras são taxas infinitesimais, o intervalo de tempo é muito pequeno, então são praticamente instantâneas, e outras exprimem variações, né? São a diferença entre num determinado instante e no outro. Velocidade escalar média, o nome já diz, né? É uma taxa média. Velocidade escalar instantânea é uma taxa infinitesimal. Velocidade vetorial média é uma taxa média. Velocidade vetorial instantânea entra na faixa dos infinitesimais. Linear média entra na taxa, na categoria de taxa média. Velocidade linear instantânea vai para das taxas infinitesimais. Velocidade angular média também, ó, tudo que está com média com certeza vai na taxa média. Tudo que tem o elemento instantâneo no nome também vai para as taxas infinitesimais. E assim a gente vai completando. Ó. Aceleração, média instantânea, vetorial média, aceleração vetorial instantânea. Você vê que tem as duas categorias, né? Basta ter um nome aqui e outro nome vai para lá acompanhando. Aceleração linear tem a média e tem a instantânea. Aceleração angular tem a média e tem a instantânea. E aí tem o deslocamento, que agora exprime uma taxa de variação, né? Uma variação entre uma posição e outra. E o intervalo de tempo que varia, que demonstra a variação entre dois instantes de tempo. Temos também aqui um outro joguinho que é o de grandeza escalar e vetorial. Lembra, grandeza escalar, a condição suficiente para ela é exprimir somente o valor e a unidade de medida. A grandeza vetorial precisa do valor, da unidade de medida, da direção, do sentido, né, para poder haver definição bem clara. Tempo. Eu não preciso dizer o valor de tempo da direita para a esquerda, de cima para baixo, então é escalar. Posição, aí eu já preciso saber direção, preciso saber sentido, então é uma grandeza vetorial. Massa, eu não preciso saber quanto é a minha massa de cima para baixo, da esquerda para a direita e assim por diante. Então, é escalar. Deslocamento, entra na classe vetorial. Comprimento, comprimento entra na classe escalar. Porque não importa se é da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, o comprimento é o mesmo. Velocidade, como usa a ideia de posição dentro da definição de velocidade, é uma grandeza vetorial. Raio de uma trajetória, uma grandeza escalar. Aceleração é uma grandeza vetorial, já que se baseia na velocidade e a velocidade é vetorial. Período, né, uma contagem de tempo, é uma grandeza escalar. Frequência, o número de vezes em que alguma coisa acontece, é uma grandeza escalar. Quantidade de movimento utiliza-se da velocidade além da massa. Então, como tem a velocidade no meio da definição, precisa ser vetorial. E é isso. Né? Então, temos aí as definições escalares e vetoriais. Com isso, eu espero que vocês tenham entendido aí a definição de conceitos. Né? A gente viu a definição explícita e implícita, os conceitos da cinemática, as grandezas físicas, químicas e matemáticas, como é que é considerado dentro dessas áreas, a relação, né, de comparação na classificação, que é uma grandeza física, quais são os conceitos, quais as grandezas que exprimem taxas médias e quais as que exprimem taxas infinitesimais, as grandezas que exprimem variações, e por último vimos aí a diferença entre as escalares e as vetoriais. É assim que a gente trabalha com a classificação dentro da cinemática para a ideia de conceito e para a ideia de grandeza. Um abraço a todos, esperamos nos ver nos próximos vídeos.